que acontece, meus amigos? A gente estava falando também de seleção brasileira e a gente sabe que hoje em dia um dos maiores defeitos da seleção brasileira aí é não ter um centroavante de qualidade, né? Quem que são os centroavantes do Brasil hoje? Matheus Cunha, Gabriel Jesus e Richarlison. São centroavantes bem meia boca, né? Falando de futebol, de história do futebol. Talvez para o momento do futebol não sejam tão ruins, né? E até para os seus clubes aí, principalmente o Gabriel Jesus, que funciona um pouco melhor no Arsenal ali, né? O Richarlison a gente sabe que não funciona no time dele e o Matheus Cunha é bom jogador, mas vem falhando aí nos seus times, né? Não foi mal no Atlético de Madrid, também não está indo muito bem aí no Wolves, né? Então eu peguei e fiz uma seleção aqui de alguns jogadores que jogavam no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, mostrando então que o futebol realmente caiu demais de qualidade técnica, principalmente no nosso país e de maneira ofensiva, claro, porque zagueiros bons o Brasil ainda vem fazendo. Final dos anos 90 e começo dos anos 2000, olha só o que a gente tinha. A gente tinha jogadores que praticamente não tiveram chance na seleção brasileira e que são muito melhores que os de hoje. O próprio Dodô, 5 jogos e 2 gols ele fez pela seleção. Quem não lembra do França, era um jogador sensacional, o França, né? Era ídolo do São Paulo, até vou voltar aqui, ó. Ele teve pela seleção 8 jogos e 1 gol. Alguém discorda que o França seria titular da seleção brasileira hoje em dia? Eu acho que ninguém, né? O Viola, que apesar de ter sido campeão mundial, o Viola teve pouquíssimas chances na seleção, né? Ele foi convocado em 94, ficou no banco e em 10 jogos pela seleção ele fez 3 gols. Outro jogador muito melhor que os de hoje. O Valdir Bigode, outro jogador que era um atacante completo, né? Chutava bem com as duas pernas, era rápido, finalizava bem, nunca chegou a atuar pela seleção. Temos o Guilherme também, ó, com 6 jogos só e 1 gol na seleção, jogou uma Copa América, se não me engano. O companheiro do Guilherme, que era o Marques, muito melhor do que o Guilherme, inclusive, é um jogador espetacular, ao meu ver, bem completo, ótimo driblador, finalizar com as duas pernas, 12 jogos e 4 gols. Quem diria o Jardel, meus amigos? O jogador que foi bota de ouro na Europa, foi artilheiro por onde passou, principalmente lá em Portugal. Acho que o maior sonho dos portugueses era ter o Jardel como atacante naquela época, e o Jardel 10 jogos e 1 gol na seleção. O Paulo Nunes, companheiro do Jardel, também 2 jogos apenas, outro ótimo jogador. O Donizete, em 9 jogos, fez 2 gols. A gente tem o Elber. O Elber é um caso muito parecido com o Jardel, por exemplo. Eu acho que na época o sonho dos alemães era poder naturalizar o Elber. A Alemanha estava numa fase sem atacantes quase, né? E no Brasil a gente vê, sobrava atacantes, tanto é que o Elber até tem uma média muito boa, em 15 jogos, 7 gols pela seleção e nunca jogou quase que nenhuma competição, né? Se jogou Copa das Confederações. O Reinaldo, que era um matador, foi até artilheiro do Brasileirão, um jogo apenas. Rodrigo Fábio, outro que foi artilheiro do Brasileirão, um jogador que podia jogar até como ponta, como segundo atacante, como meia, 5 jogos e 1 gol apenas. O Oséias não era lá grande coisa tecnicamente, mas era um matador bem melhor que esses que a gente tem hoje, finalizava muito bem de cabeça também, 2 jogos apenas. O Evair, gente, um dos melhores atacantes aí que o Palmeiras já teve, não só o Palmeiras, o Guarani, jogou muito bem por onde passou, 9 jogos e 2 gols, praticamente não jogou pela seleção. Fábio Júnior também, um jogador que começou muito bem, diziam que era o novo Ronaldo e tudo, 3 jogos apenas na seleção. O Alex Mineiro também teve seu período, na época do Atlético Paranaense, nunca chegou a receber uma oportunidade. Assim como também o Marcelo Ramos, que foi artilheiro por onde passou, no Vitória, no Cruzeiro. O Luizão, apesar de também ser o mesmo caso do Viola, foi campeão mundial, mas pouco jogou, né? Foram 12 jogos e 4 gols. Imaginem hoje o Luizão na seleção, galera. Ia fazer um gol atrás do outro, né? O Amoroso, então, era um jogador nível quase que bola de ouro, né? 19 jogos e 9 gols. Muito pouco um jogador desse nível, porque tinha muita competição, né? Tinha muitos jogadores de alto nível. O Kleber Pereira nunca chegou a jogar na seleção. Quem mais aqui? Olha só o Túlio Maravilha. Quem não queria o Túlio como atacante, né? Atacante que a bola que tinha um imã, a bola batia nele e entrava. O cara ainda tem uma média espetacular, ó, pela seleção. 14 jogos e 10 gols. O Alex Alves também, que já faleceu, inclusive, um ótimo jogador, nunca chegou a atuar. Sonny Anderson também, gente, brilhou na Europa, jogou em Barcelona, Lyon, tudo que é lugar, sempre jogando muito bem, fazendo muitos gols. Apenas 8 jogos e 1 gol pela seleção, porque não tinha chance mesmo, eram muitos jogadores bons. O Washington, outro cara que cheirava gol, né?
9 jogos, 2 gols. Aqui o Euler, 7 jogos e 3 gols, também um jogador muito veloz. O Ademar do São Caetano, um jogador que teve apareceu tarde pro futebol, mas é melhor do que qualquer um dos atacantes que a gente tem hoje. Um chute certeiro, nunca jogou. Magno Alves, 3 jogos apenas, outro jogador goleador demais. E é esses aí que eu selecionei para vocês terem uma noção de que o quanto era melhor, né, o futebol nessa época aí. Quanto caiu tecnicamente o futebol e principalmente, né, nossos atacantes brasileiros não se fazem mais como antigamente, né?